Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo à temporada 2026 do Cartola. Mercado abriu ontem e a primeira rodada já é dia 28 agora, final do mês. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido, como sempre, aí na maior humildade do mundo, a você conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Tem muito tempo aí? Bora lá, então. Vamos lá então, pessoal. Começando a temporada 2026, o mercado abriu ontem, inclusive teve uma live do Cartola. Fiz algumas anotações aqui, mas bem resumidamente, tá? Duas novidades, foram a premiação de R$500 mil para o melhor cartoleiro do Brasil, certo? E o campinho que a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, quando a gente for fazer a escalação, mudou o layout, tá? Essas foram as duas novidades, mesmo porque semana que vem, terá o evento oficial de abertura do Cartola. Acredito até que abriram o mercado ontem, por quê? Para o pessoal fazer as ligas, concretizar suas inscrições, porque queira ou não queira, tá sendo tudo muito rápido e dinâmico esse ano, pessoal. Cartola já abre, já tem a primeira rodada no dia 28 do 1, então não perca tempo, tem alguns recados muito importantes. Não corra esse vídeo, quem correr esse vídeo tá perdendo muita informação, tá? Primeira de todas, tá? As ligas. Vem aqui no Instagram do Mané Cartola, tudo junto, quem quiser seguir é só ir lá. Eu postei já as ligas, já tem muitas inscrições em curso, então não perde tempo, O Ligas do Mané dentro do aplicativo do Cartola, São 6 ligas de regularidade, 38 rodadas com capitão, tá? Tem a Liga Madeira, a Bronze, a Prata, a Ouro, a Diamante e a Rubi, certo? Quanto maior o valor da inscrição, menor a quantidade de times e maiores as premiações, certo? Também tem o que? O Brasileirão do Mané, que é a Liga de Pontos Corridos. Ano passado eu abri 3, tá quase fechando a primeira, certo? Assim que fechar essa já vou abrir outra, então pode se inscrever com tranquilidade, não tem problema. E a Liga de Valorização para quem gosta de jogar patrimônio para ganho de cartoletas. Essas ligas correm diretamente no app do Cartola, então é só entrar em contato direto comigo, com o Mané, através do WhatsApp. Tá passando aqui, ó, atrás nesse bannerzinho eletrônico, ou então vai estar embaixo aqui na descrição do vídeo, certo? Também tem outras ligas, as ligas mais dinâmicas, que estão dentro do Catimba. O Mané também tá lá, É só vir aqui na abazinha do Cartola, no app ou no próprio site do Catimba, bota pro ladinho aqui, ó, os parceiros, chega no Ligas do Mané, tem a liga por rodada, certo? R$5 apenas. Tem a liga mensal, que vai ser a partir do mês que vem, porque a rodada 28, começa, a primeira rodada começa no dia 28, então uma rodada só não vale a pena, uma liga mensal, começa a partir de fevereiro. Tem a liga de turno, certo? Todas essas com o capitão, e tem a liga anual sem capitão para quem quiser jogar. Então temos Ligas do Mané dentro do Catimba, por rodada tiro curto, mensal, turno e anual sem capitão, e temos também as ligas, de regularidade, 38 rodadas com capitão, de valorização em pontos corridos, direto no app do Cartola. Então quer se inscrever, é só entrar em contato comigo, eu dou todas as orientações, tá? Vou atender vocês com o maior carinho. Outra coisa importante que tá passando logo aqui atrás no bannerzinho também, porque é tudo muito curto, é o plano de sócio do Mané, tá? Vou manter a Black Friday, esse precinho promocional até semana que vem, tá? Semana que vem eu já vou mudar, porque tá sendo muito tudo corrido, tá? Vou manter por R$ 89,90. Então você que quer ser sócio aí, desfrutar de muitas informações num único lugar, tá? É só entrar em contato, o telefone tá passando aqui embaixo, tá? Tem aqui também o telefone sim, vai ter logo abaixo aqui na descrição, muita informação no único lugar. E se você quiser saber o que tem no plano de sócio, é só vir aqui, ó, nesse videozinho que foi feito já há uns 2 anos atrás, O conteúdo ainda é mesmo, é muita informação, vai ser muito bem-vindo, Tem 2 times de regularidade, tem um time para liga mensal, tem time de valorização, 5 times de tiro curto. Vale muito a pena para quem não tem tempo aí para estudar a rodada, vai receber tudo mastigadinho no WhatsApp e no Telegram, beleza? Bom, vamos lá, dados os recados, vamos para nossa escalação, fazer um pequeno esboço, O layout está um pouco diferente, vamos começar aí com os goleiros, certo? Lembrando que a primeira rodada, o importante sempre é o que? A valorização, porque você tem que angariar cartoletas, para conseguir um patrimônio, para conseguir escalar bem a partir da terceira, quarta rodada, um time mais competitivo. Todavia, você tem que tentar equilibrar o que? Pontuação com valorização. Sugiro aqui, ó, que goleiro, principalmente goleiro, tá? Acima de 7 cartoletas é bem perigoso, tá? Porque um goleiro para fazer 3,78 para cima, por exemplo, que é o caso do Cleiton, vai ter que segurar o SG, e fazer algumas defesas. Então, para goleiro, o ideal é ficar nessa parte de baixo, tá? Tem o Léo Link contra o Cruzeiro, um jogo difícil, mas o Botafogo em casa aí, geralmente é um time que costuma se defender bem, apesar de que esse início de temporada, rapaziada, a gente vai ter que pegar os parâmetros do ano passado, do final do ano passado, tá? Porque os estaduais começaram semana passada, mas as equipes estão usando times alternativos, sub-23, sub-20, poucos titulares jogando, então a gente não vai ter muito parâmetro até o dia 28, então temos que pegar dados do ano passado. E pegando os dados do ano passado, quem eu acredito que de repente vale a pena, que de repente pode segurar um SG, já jogou contra o São Paulo, segurou o SG em casa no Paulistão,
é o Mirassol, que apesar de um certo leve desmanche aí de algumas peças, manteve o treinador, manteve a sua essência, o modo de jogar, e o primeiro jogo aí do Paulistão ganhou de 3-0 do São Paulo, né, em casa. Então o Walter para mim é uma das melhores opções no gol, vou manter, tá? O Léo Link tem um certo risco, né, mas vale a pena. O Cruzeiro agora, o Tite chegando ainda vai ter uma certa reformulação, né? A gente sabe que o Tite é muito retranqueiro, né? O Cruzeiro com o Léo Jardim costumava atacar muito, o Tite deve ser mais cauteloso, mais contencioso, tá? O Ronaldo deve ser bombardeado aí contra o Corinthians, um goleiro kamikaze, né? O Pedro Marisco, bom goleiro, tá? Bom goleiro, se destacou aí ano passado na Série B, certo? Mas a gente tem que ver como é que vai ser esses times que subiram agora, porque Remo, Chapecoense, Atlético Paranaense e Curitiba podem sentir o peso, né, do retorno à Série A. Principalmente Remo, que está muito tempo distante, Chapecoense, muito tempo longe, né? Talvez o Atlético Paranaense tem tanto, mas tem que tomar cuidado porque a primeira rodada sempre mostra que os times que acabaram de subir, né, demoram um certo tempo para se habituar até mesmo para reformular o plantel, né, quando eles veem que realmente o plantel não é de Série A e precisa fazer algumas contratações para segurar a bomba. Pessoal, outra novidade muito legal, por isso que eu falei para não arrastar o vídeo, tá? O pessoal aqui, ó, dos prováveis do Cartola.com, rapaziada sensacional. Vocês estão de parabéns. Pegaram, né, depois da saída, né, do site do Camilo, pegaram esse nicho aqui e transformaram uma coisa sensacional. Vou mostrar para vocês aqui, ó, rapidamente, tá? Algumas questões. Vou pegar aqui como exemplo, tá? Fluminense e Grêmio. O Grêmio teve algumas contratações, melhorou do ano passado para cá, mas o Flu terminou a temporada muito bem. Sistema defensivo muito coeso, né? O James foi contratado, saiu o Thiago Silva, mas manteve sua base, certo? E olha só que legal aqui, como é que tá o prováveis, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ativar o Fluminense. Média como mandante nos últimos 5 jogos, certo? E o modo avançado, tá? Vamos lá. Olha só como o Serna e o Canóbio são boas opções para a primeira rodada. Eles terminaram o campeonato, tá? Com boas pontuações, tá? Em casa. Ó, o Canóbio com uma certa regularidade em casa, né? Fazendo boas pontuações. Assim como o Serna também. E são jogadores que estão abaixo de 10 cartoletas. Então vale a pena, tá? Porque o Flu terminou bem o ano. E apesar do Grêmio ter melhorado um pouquinho agora nesse início do campeonatos estaduais não são muito parâmetros. Então eu vejo o Flu com uma certo favoritismo nessa primeira rodada. Jogo difícil, mas de repente o Flu pode ganhar e de repente até não sofrer gols, certo? A gente vem aqui no James, aqui, ó, as pontuações dele no Mirassol, né? Boas pontuações, certo? Pontuações até com uma certa regularidade para um zagueiro, que ano passado estava meio ruim de zagueiro. E olha só que legal, né? Por exemplo, né? Vamos ativar aqui a setinha. Ó, o Samuel Xavier. Samuel Xavier é um cara que faz esse movimento aqui, ó. Pela lateral, um lateral muito ofensivo. Tanto para dentro também quando ele finaliza aqui, ó. Certo? Né? E o Arana, a mesma coisa. Faz esse corredor. Então são dois alas muito ofensivos. O Arana, né? Como é que foi ano passado? Pera aí. Vamos tirar a setinha. É a primeira vez que eu tô mexendo no site. O Arana, como é que foi ano passado, né? O Arana até que melhorou no final do ano, né? Mas o Samuel Xavier tá com uma regularidade muito maior aí, certo? E é um lateral também abaixo, né, de 10 cartoletas. Então eu só fiz uma pequena explanação nos outros vídeos, na live. De repente vamos fazer já uma live agora sábado para quebrar o gelo. Eu vou evoluir mais aqui, tá? Nesses campinhos, tá? Vamos lá. Escalei goleiro, não vou fazer hack, porque é muito difícil nesse momento fazer hack, né? É difícil pegar um goleiro aí acima de 6, 7 cartoletas que possa ser que jogue ou não, porque queira ou não queira, os estaduais vão estar avançando, chegando numa fase crítica. Talvez algum time pode poupar aí na primeira rodada. Acredito que não, mas pode acontecer. Vamos lá para a nossa dupla de zaga, como a gente sempre faz. Né? Percebam aqui, ó, o Flamengo terminou o ano bem demais, né? São Paulo, né? Terminou o ano mal e começou mal, né? Pode sofrer gols o Flamengo? Pode, mas de repente segurar um SG aí contra o São Paulo. Só que o Léo Pereira precisa fazer 7.02, né? E se a gente for lá e verificar, né? Olha só, ano passado, né? Jogando fora de casa, quer ver? Mando como visitante, né? Vamos ativar aqui os últimos 5 jogos. Léo Pereira. O Léo Pereira como visitante aqui, ó, nos últimos jogos não pontuou tão bem, né? Teve alguns jogos que pontuou bem, mas muito por causa do SG. Então o que eu sugiro para vocês? Peguem, né, nessa primeira rodada jogadores, né, um pouquinho mais abaixo, que de repente pode ter uma chance aí, né, de SG. Por exemplo, o James foi o vencedor do Bons Baratos. Acredito que vale a pena, né? Para mim o Fluminense tem uma chance de SG e ele é um jogador que ano passado terminou dentre os zagueiros com maior média básica da competição. Outro zagueiro que eu vou botar aqui, tá? Vai ser o Mercado.
porque eu quero alguém internacional. E o custo-benefício do mercado tá bom. O mercado é o melhor zagueiro, né, do Cartola? Claro que não. O Inter terminou bem um ano? Não. Né, mas vai pegar um Atlético Paranaense subindo, né? Daí vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No confronto. Internacional e Atlético, né? Vamos ver aqui, ó. Inter e Atlético. O Internacional, em casa, né? Nos confrontos diretos, ó. Os últimos confrontos diretos aqui do Inter em casa, perdeu uma, venceu duas e empatou duas, certo? Segurando apenas um SG. E como é que tá nosso querido Atlético Paranaense fora, né? Ó. Tudo bem que era time alternativo, certo? Mas empatou com o Cianorte fora de casa, sofrendo gols, mas fez um, né? Fez gol aqui no Andrus, certo? Isso tudo esse ano, né? Então o que eu acho? O Internacional vai segurar o SG? Acho difícil. Mas você botar um zagueiro caro, né? Pensando no SG e talvez não consiga, é claro que os melhores zagueiros, se a gente parar pra pensar, né? Estão na parte de cima aqui, né? Gustavo Gomes, Léo Pereira, né? Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Alexandre, mas isso a gente vai deixar para mais tarde. A gente vai tentar agora a valorização nesse momento, tá? E eu tô indo nesse momento com o mercado. Poderia ir com o Freitas, poderia também dobrando aqui o Fluminense, mas eu não quero dobrar, triplicar ninguém nesse início, porque vai ser uma rodada muito difícil, rapaziada. Uma rodada muito equilibrada, tá? Vamos para as laterais rapidinho. Reinaldo ano passado arrebentou, mas vai precisar 9.18. Pode ser que ele faça isso essa rodada? Pode, mas eu prefiro gastar um pouquinho mais no meio para frente e ser mais comedido atrás, tá? Certo, então vou pegar o quê? Jogadores com potencial de valorização abaixo de 10 cartoletas. Ao meu ver aí, ó, Vitinho pode sim alcançar 4.86 devido à média básica, né? Até mesmo pro Capixaba, mesmo tendo um jogo fora de casa, tá? O Matheus Bidu me agrada muito, terminou um ano muito bem, tá? Tem média básica, vou com ele. Poderia com o Samuel Xavier, poderia, mas não quero dobrar nem triplicar nenhum time nesse momento, certo? Marcos Rocha também, muita regularidade, mesmo sendo fora de casa, deve fazer alguns desarmes aí, porque o time do Flu joga pelas extremas, né? Temos bons laterais, né? O próprio Varela, né? Mas o Varela é um jogador que não tem média básica, vai ser muito dependente de SG ou de uma assistência, gol, enfim, né? Escobar, média básica, excelente nome. Mike é um cara de média básica, também acho um nome bom, mas eu vou com o Ramon. Eu quero alguém, tá? Do Vitória contra o Remo. Por quê? Porque o Vitória, tá? Ano passado, terminou bem o ano. Vamos aqui, ó, nos confrontos rapidamente. Vitória e Remo. Aqui, ó, vamos diretamente aos confrontos, tá? Vamos lá. Vitória em casa. Ó, os últimos jogos em casa do Vitória, né? Tanto esse ano como no final do ano passado no Campeonato Brasileiro, não sofreu gols. Ok, o time tem algumas alterações, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá pro topo. Onde é que tá? Topo. Cara, esse site ficou sensacional, tá? Parabéns, rapaziada. Parabéns novamente, né? Show de bola. Vamos lá pro Vitória aqui, ó. Ó, pode ver, ó. Vitória, né? Praticamente tá com o mesmo sistema defensivo, né? Do ano passado. Ok, tinha o Cáceres aqui, né? Que às vezes trocava ali, né, com o Claudinho, enfim, mas praticamente é o mesmo sistema defensivo, tá? Então tem chance de repente segurar um SG contra o Remo aí que tá voltando à Série A? Eu acredito que sim, daí eu tô indo com o Ramon, né, que é um cara que ano passado, aqui ó, vamos até clicar aqui no Ramon, aqui ó, média por mando, os últimos 5 jogos, avançado. Ó, o Ramon aqui ó, dentro de casa muito regular, acho um excelente custo-benefício, tá? E com isso aí, né, estou fechando aí, né, Corinthians, Fluminense, Internacional e Ramon, né? Poderia alterar aqui, poderíamos ver outros nomes mais arriscados, mas com muito potencial. Sim, mas vamos deixar para nossa live. Meio de campo eu vou fazer o feijão com arroz, tá? Muitos vão me criticar, mas pelo como terminou o ano, tá? Eu vou com a Arrascaeta. Precisa... É porque assim, ó, você pode arriscar um ou dois jogadores mais caros. Ah, mas é Mastazinho mais caro. Sim, mas ele terminou o ano muito bem, né? Com participação em gols, um ano artilheiro, dando muita assistência, é um cara acima da média. O São Paulo não tá bem e o Flamengo terminou muito bem. Se ele jogar, acredito que vale a pena mesmo, porque eu quero um capitão com potencial. Matheus Pereira, muita regularidade, mas jogo difícil, ainda tá muito caro, né? John também, né? Eu acho um bom nome aí contra o Curitiba. Carrascal, Barreal, acho nomes interessantes. O próprio Garro, né? Só que são jogadores que, se não fizer gol ou não der assistência, né, devem ter uma desvalorização. Se bem que a desvalorização nos últimos anos do Cartola não tem sido muito grande nessas primeiras rodadas, dá pra dar uma arriscadinha, tá? Mas eu prefiro vir aqui pra parte de baixo e pegar nossos bons baratos, tá? Eu acredito que o Lúcio Acosta terminou bem o ano, né? É um cara que infiltra bem na área, né? Participou de gol, deu assistência no final do ano. O Fluminense terminou o ano bem. Vai enfrentar o Grêmio em casa, acho um bom nome. Alan Patrick, Inter muito criticado, a gente não sabe ao certo como é que o Inter vem, já tomou um gol de bicicleta aí no início do ano dentro de casa, né? Mas, gente, um cara que bate falta, pênalti, escanteio, né? Capitão da equipe, certo? É muita chance, né, de bola parada para ele pontuar,
né? E ele tá apresentando 4.32, se depender da média básica dele, não vai alcançar, porque o Alan Patrick é um jupim, não marca ninguém, não corre, é craque, né? Mas com bola parada tem muito potencial. E como o Cap tá voltando agora, né, e o Inter tá com um novo trabalho, vou com o Alan Patrick sim e fechando com a Arrascaeta. Né? Alexander, média básica, né? Canta La Pedra me interessa muito, acredito que eu vou botar aí como reserva de luxo. Né? O Iago Pikachu foi pro Remo, certo? Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Zé Rafael, muita regularidade, precisa de 3.78, geralmente faz mais que isso, né? Na média básica. Zapelli, uns anos atrás de Cartola, oscilava um pouquinho, meio vagalume, né? Mas de repente vale o risco aí pra quem quiser dar uma apostinha, já que o Inter vem tomando gol direto aí em casa. Enfim, temos alguns nomes bons aqui, tá? Mas mais a título de aposta mesmo, é porque estão bem desvalorizados, mas você tem que equilibrar o seu time para quê? Para buscar pontuação e também valorização. Vamos lá para o nosso ataque, né? Para o vídeo não ficar muito grande. Vitor Roque, precisando de 11.34. Se fizer um gol, vai passar disso. Por quê? Porque tem média básica, né? Pedrão, a gente sabe que é matador contra um time, né? Que vem mal defensivamente desde o ano passado, como São Paulo, né? Mas é um risco considerável. Yuri Alberto em casa, me agrada, precisando de 10.26, né? Um cara que batalha bastante. A gente sabe que é cabeça de bagre, mas se fizer um gol, passa disso, né? Caio Jorge, artilheiro do ano passado, vai jogar fora de casa contra o Botafogo, jogo difícil, né? Carlos Vinícius, ano passado, chegou no final, mas pontuou bem demais, inclusive pontua bem fora de casa. Temos bons nomes aqui, temos, mas eu vou um pouquinho mais para baixo, eu vou buscar o que nos atacantes, né? Inclusive aqui, ó, se a gente vier nos mais escalados, o Gabigol, o Ryan e o Canóbio estão entre os mais escalados, tá? Mas eu vou tentar dar uma diferenciada, né? O Ryan, 4.86, tem média básica, geralmente ultrapassa isso, mesmo jogando fora de casa, mas tem um jogo difícil contra o Mirassol, né? Eu acredito que o Serna é um bom nome, pela regularidade, né? Um cara de média básica, e o Carboneiro também, tá? São dois caras que produzem scout e não são tão dependentes de gol e assistência, tá? Eu acredito que são dois bons nomes aí para esse início de Cartola, né? Tentem equilibrar o time de vocês, né, entre jogadores de média básica, né, e jogadores um pouco mais caros, com perspectiva, né, de estourar na pontuação. Eu acho um nome interessante aqui, tá? E eu vou botar o Eric. É outro cara de média básica. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no campinho aqui, ó. Vamos ver o Eric. Ó, o Eric, os jogos do Eric, ó, 5.60, 9.70, 9.17, né? 4.70, 3.50, né? Como ele tá precisando de pouco, 3.78, tem tudo aí para ele valorizar. Se participar de gol aí, estoura na pontuação. Mas é outro jogador de média básica, acho interessante. Vocês percebam, pessoal, que eu tô montando a minha base aqui, ó, com Fluminense, Internacional, né? E Vitória, que são os times que vão jogar em casa. Queria apostar um pouquinho mais no Corinthians, né? Que terminou bem campeão, né? Vai enfrentar o Bahia, que geralmente joga fora de casa de maneira ofensiva, né? Faz gols, mas sofre gols. Mas os jogadores do Corinthians estão muito caros e valorizados. Treinador, vamos lá. Treinador. Os melhores a gente sabe que estão aqui, Felipe Luiz, Abel Ferreira, mas vão começar fora de casa, né? Nessa parte de baixo aqui, ó, Zubeldia, custando 9 cartoletes, precisando de 4.86, de repente vai alcançar isso, mas eu vou aqui, ó, no Rafael Guanais, tá? Precisando de 3.24, certo? Se eu não fosse com ele, eu acho que o Jair Ventura é outro bom nome, certo? Mas na live veremos outras opções. O vídeo não ficar muito longo, porque esse é um vídeo mais para quebrar o gelo e também para falar para vocês sobre o Liga de Mané, sobre o plano de sócio e todas as informações aí, né? Novas com a abertura de mercado ontem, que não foram muitas, como eu falei para vocês. E também dizer que semana que vem deve ter algumas outras novidades com o evento oficial do Cartola. Vamos deixar assim por enquanto, né? E na sequência, como a gente sempre faz todo vídeo, tô vindo aí com o banco de reserva, capitão e reserva de luxo. Feito aí, pessoal, custando exatas 100 cartoletas. Talvez eu tenha dado uma exagerada ali no Arrascaeta, tá? Mas tá muito equilibrado o time para valorização. E se caso ele não pontue bem, né, vai ter perda de cartoleta, mas deve dar uma equilibrada. Eu tô tentando pontuar e valorizar ao mesmo tempo, tá? Mas é o primeiro vídeo, vou ver se eu vou manter ele, eu posso substituir ele ali por um meia aí, com um valor, com um custo-benefício melhor, né? Mas gostei do time, a base é o Fluminense, Internacional e o Vitória, inclusive meu reserva de luxo é o Canta La Pedra ali, né? Coloquei o Alisson, né, como reserva no ataque, acho bom, né, porque o Alisson tem uma certa média básica, Mirassol em casa é muito ofensivo, Freitas na defesa, né, inclusive fiquei muito na dúvida entre o James e o Freitas, acabei escalando o James porque o Freitas é mais barato, daí dava para fazer essa reserva. O Aguirre, né, bom custo-benefício, custando apenas 5 cartoletas, e o Lucas Arcanjo do Vitória, né. Rodada difícil, tá, rapaziada, rodada muito difícil nesse início, né, os favoritos sempre com preço mais salgado, né, Palmeiras, Flamengo, né, Cruzeiro, né, que foram os times que terminaram melhor a temporada passada,
E como a primeira rodada, o importante é você valorizar, nunca se esquecendo da pontuação, né? Ficou uma rodada bem difícil, muito equilibrada, sobrando apenas um Internacional em casa, Vitória, Fluminense, né? Que não terão jogos fáceis, mas que ao meu ver, né, são os 3, tirando, e o Mirassol, é claro, contra o Vasco, são os 4 favoritos para mim, ao meu ver, aí, nessa primeira rodada. Então tá aí, custando 100 cartoletas, um esboço aí do nosso time, né, pra essa primeira rodada, e vamos deixar marcadinho já uma live aí, né, pra sábado, meio-dia, se tudo der certo, tá? Então é isso, meu povo e minha pova. O cara fica muito tempo sem gravar, perde até o jeito, né? Time escalado, live sábado, meio-dia, se tudo der certo, né? Anunciado aí o Liga do Mané, certo? Para quem quiser se inscrever, tá passando aqui atrás, vai ser muito bem-vindo. Também tem na descrição logo abaixo, né? O plano de sócios também, certo? É mais um vídeo pra gente aparar as arestas, quebrar o gelo, né? E trazer vocês de volta pro Cartola, né? Que já começou, primeira rodada dia 28, tá certo? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido aí, como sempre, a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Um grande beijo de coração. Até a live de sábado, se Deus quiser. Vamos que vamos. Fui!